Oiê! Bem-vindo de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa Turbo Granny Cat do anime Dandaran, usando o fio chenille. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever. Se gostar do vídeo, clica no botão gostei e bora pro tutorial. Então, eu vou começar fazendo o corpo. Na primeira rodada, a gente vai fazer 6 pontos no anel mágico. Eu gosto de fazer 4 pontos baixos no anel mágico e já puxar o fio um pouco. Isso ajuda o fio a não enroscar na hora de fechar o anel mágico. Na rodada 2, a gente vai fazer 6 aumentos, totalizando 12 pontos baixos. Na rodada 3, a gente vai fazer agora um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, totalizando 18 pontos baixos. Eu vou fazer e eu volto com o resultado. Então, esse é o resultado da rodada 3. Da rodada 4 agora até a rodada 7, a gente vai repetir os 18 pontos baixos. Eu vou fazer e depois eu volto com o resultado. Então, esse é o resultado da volta 4 até a volta 7. Na volta 8, a gente vai fazer 7 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. Vai totalizar 16 pontos baixos nessa rodada. Eu vou fazer e depois eu volto com o resultado. Resultado do corpo, então, é esse. Agora, a gente vai cortar um pedaço de fio, deixando sobra para costura. Agora, nós vamos fazer as pernas. Na rodada 1, a gente vai fazer 7 pontos baixos no anel mágico. Na rodada 2, a gente vai fazer 2 pontos baixos, 2 diminuições e 1 ponto baixo. Vai totalizar 5 pontos baixos nessa rodada. Eu vou marcar uma diminuição, porque na hora da costura eu quero que essa diminuição fique pra frente. Então, da volta 3 até a volta 5, eu vou fazer 5 pontos baixos. Eu vou fazer aqui e eu volto depois com o resultado. Então, a perna, ela vai ficar assim. A gente vai agora cortar um fio e deixar a sobra para costura. Nós vamos fazer agora os braços. Na rodada 1, nós vamos fazer 5 pontos baixos no anel mágico. Da rodada 2 até a rodada 5, a gente vai repetir os 5 pontos baixos. Eu vou fazer aqui e depois eu volto com o resultado. O braço vai ficar desse jeito, não precisa colocar enchimento nele. Agora, na última rodada, a gente vai fechar os braços fazendo 3 pontos baixos. Vai ficar assim. A gente vai cortar o fio e deixar a sobra para a costura. Nós vamos fazer agora a cabeça, iniciando com 6 pontos baixos na rodada 1. Na rodada 2, nós vamos fazer 6 aumentos, totalizando 12 pontos baixos. Eu vou fazer e eu já volto com o resultado.
Essa é a rodada 2. Na rodada 3, agora nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, totalizando 18 pontos baixos. Eu vou fazer e eu volto com o resultado. Então, essa é a rodada 3, finalizada. Na rodada 4, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, que vai totalizar 24 pontos baixos. Eu vou fazer e eu volto com o resultado. Essa é a rodada 4 finalizada. Na rodada 5, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, totalizando 30 pontos baixos. Eu vou fazer e volto com o resultado. Esse é o resultado da rodada 5. Agora, da rodada 6 até a rodada 10, nós vamos repetir os 30 pontos baixos. Eu vou fazer e logo eu volto com o resultado. A cabeça, então, vai ficar dessa forma até a rodada 10. Agora, a gente vai começar a diminuir para fechar a cabeça. Na rodada 11, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, totalizando 24 pontos baixos. Eu vou fazer aqui e logo eu volto com o resultado. A cabeça vai ficar assim. Agora, na rodada 12, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, totalizando 18 pontos baixos. Eu vou fazer aqui e logo eu volto. O resultado vai ser esse. Agora, na rodada 13, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, totalizando 12 pontos baixos. Eu vou fazer e logo eu volto com o resultado. Esse aqui é o resultado. Então, agora, antes de fechar a cabeça, eu vou preencher ela com enchimento. Então, ela vai ficar assim. Nós vamos agora fechar essa abertura da cabeça. Eu vou fazer 3 diminuições e cortar o fio para arrematar. Então, agora eu vou fechar essa abertura passando a agulha por entre as alças frontais de cada ponto. Vou arrematar aqui e esconder o fio por dentro da cabeça. Então, essa é a cabeça finalizada. Agora, a gente vai fazer o focinho, que vão ser 2 peças com 6 pontos dentro do anel mágico. Você pode finalizar com um ponto baixo, baixíssimo no primeiro ponto. Vai cortar o fio, então, deixando sobra para a costura. Então, essas 2 peças, elas vão formar o focinho. Na hora que a gente for montar a gatinha, a gente vai costurar essas 2 partes uma na outra. Para as orelhas, então, você vai fazer 2 peças. Vai começar pela volta 1, nós vamos fazer 2 correntes.
A gente vai virar e fazer um ponto baixo na primeira corrente feita. Então, agora, nas próximas voltas, nós vamos subir uma corrente sempre que a gente for virar o trabalho. Fiz uma corrente, na volta 2, a gente vai fazer um aumento. Na volta 3, nós vamos fazer 4 aumentos. Na volta 4, nós vamos fazer 4 pontos baixos. Na volta 5, nós vamos fazer um ponto baixo, um aumento e 2 pontos baixos. Na volta 6, nós vamos fazer 5 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer o acabamento da orelha, fazendo ponto baixo em toda a volta da orelha. Aqui foi meu último ponto da volta 6. Eu vou fazer um ponto baixo em cima aqui do último ponto. E agora, eu vou fazer ao redor aqui, subindo na lateral. Fazer 1, 2, 3. Eu vou entrar agora no próximo espaço e vou fazer um aumento de ponto baixo. Eu já aproveito e escondo esse fio por baixo dos pontos. Agora, eu vou descer a outra lateral. Vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E agora, eu finalizo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto, aqui embaixo, na base. Vou puxar o fio e cortar a sobra para costura. A orelha, ela vai ficar dessa forma, então. Agora, nós vamos fazer o rabinho. Na rodada 1, nós vamos fazer 6 pontos baixos no anel mágico. Na rodada 2, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Na rodada 3 do rabinho, agora nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. Vai ficar dessa forma. A gente vai cortar, deixando sobra de linha para costura. Com todas as peças crochetadas, agora nós vamos começar a montagem. Então, eu vou começar preenchendo o corpo e vou costurar ele na cabeça. Depois de preencher o corpo, posicione ele na cabeça e a gente vai começar a costura. Você pode usar alfinetes para ajudar a fixar o corpo. Eu vou usar uma daquelas agulhas para bonecas, que ela é maior e eu acho que ela ajuda melhor a fixar. Vou colocar ela assim. E eu vou começar a costura. Então, a última rodada do corpo, ela vai encontrar
com a segunda ou terceira rodada da cabeça. É só você alinhar e começar a fazer a costura. Esconda o fio por dentro do corpo e corte a sobra. O corpo costurado vai ficar dessa forma. Agora, nós vamos costurar as pernas. Coloque um pouco de enchimento dentro das pernas antes de fazer a costura delas no corpo. Depois de alinhar as pernas, a gente vai fazer a costura usando a segunda rodada do corpo, que é essa depois aqui do anel mágico. Se você achar melhor, você pode tirar uma das pernas. Vou fixar a segunda perna e vou fazer a costura dela também. Então, vou passar com a sobra de linha por dentro do corpo, encontrando com a outra sobra. Faço um nozinho e corto. Então, as pernas costuradas vão ficar dessa forma. Agora, nós vamos fazer a costura dos braços. Para fazer a costura dos braços, a gente vai usar a mesma rodada que a gente usou para costurar o corpo na cabeça. Então, a gente alinha ele dessa forma, lateral em cada lado. Vou fazer a costura de um por vez. Então, primeiro o braço costurado. Eu alinho o segundo e vou costurar ele da mesma forma. Vou sair com a sobra de linha, então, encontrando a outra sobra e vou fazer o nó e cortar o fio. Então, os braços costurados vão ficar dessa forma. Agora, nós vamos costurar as orelhas, só que ele tem um detalhe na cabeça, então, a gente vai colar esse detalhe antes de costurar as orelhas. Então, você vai recortar um pedaço de feltro na cor vinho, em forma de retângulo, com as pontas arredondadas. Então, a gente vai colar esse detalhe na cabeça de forma centralizada. Ele vai cobrir 7 rodadas na cabeça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou usar essa cola de artesanato, você pode usar a cola de sua preferência. Enquanto esse detalhe seca, a gente vai fazer a costura do focinho. Então, a gente vai pegar as duas peças que a gente fez pro focinho e a gente vai costurar uma na outra. Você vai colocar um do lado do outro e fazer a costura de 2 pontos. Vai ficar dessa forma. A gente vai alinhar, então, o focinho na cabeça de forma centralizada
deixando 2 rodadas de sobra para baixo. Então, para fazer a costura do focinho, a gente vai costurar em torno dele todo na cabeça. A gente vai usar 2 rodadas da cabeça. Então, agora a gente esconde o fio por dentro da cabeça, as 2 pontas, faz um nó e corta a sobra. Então, o focinho costurado, ele vai ficar dessa forma. Antes de fazer a costura das orelhas, a gente vai cortar o feltro que vai ser o detalhe dela em vermelho. Aqui eu já cortei. Você vai usar como referência para cortar essa peça a parte interna da orelha. Eu cortei exatamente obedecendo a borda da orelha. Então, a gente vai colar nas orelhas o feltro vermelho. Depois que os detalhes das orelhas estiverem secos, a gente então vai fazer a costura das orelhas. Então, a gente vai posicionar dessa forma na cabeça, um pouco dobrada, e vai usar como referência 3 rodadas acima do focinho. Para costurar a orelha, eu vou usar uma agulha com ponta, para me ajudar a atravessar esse detalhe em vermelho colado na cabeça. Então, a gente vai começar costurando por cima do detalhe. Você pode puxar com um alicate, porque vai ficar meio difícil o fio passar. Então, vai ficar dessa forma a primeira orelha costurada. Essa parte vai ser um pouquinho difícil por conta desse detalhe, mas com um pouquinho de paciência, a gente consegue fazer essa costura. Vou fazer a costura, então, da segunda orelha na direção contrária, né? Eu vou começar por baixo. Então, quando chegar próximo da costura, no detalhe em vinho, a gente troca a agulha por uma agulha com ponta, para facilitar atravessar o feltro. Então, a costura das orelhas vai ficar dessa forma. Elas ficam um pouco dobradinhas. Agora, nós vamos fazer os detalhes do rosto. Para fazer os olhos, a gente vai precisar de um pedaço de feltro branco. Eu usei endurecedor de tecido no feltro, ele ficou um pouco durinho. Isso vai me ajudar na hora de pintar a borda dos olhos. Eu vou deixar na descrição do vídeo o arquivo com a imagem que eu usei como referência para fazer esse olhinho aqui. Então, aqui eu já desenhei o olhinho usando a caneta apagável. Você pode usar a caneta que você tiver. E ele vai ficar dessa forma depois de cortado. Depois de cortado, eu vou pintar a borda dele com a caneta de tecido preta. Você pode usar tinta também. Então, eu vou pintar a borda inteira do olho. Vou fazer a mesma coisa no segundo olho. Com a borda dos olhos pintadas, agora a gente vai inserir no meio um olhinho de segurança. Eu vou usar um olho de 12 milímetros. A gente corta no meio e insere o olhinho dentro. A gente vai, então, inserir no rosto da Turbo Cat. Eu vou inserir ele uma carreira acima do focinho e com um ponto de distância.
Mesma coisa do outro lado. Vai ficar assim. Eu vou colar o olho. Eu vou pingar um pouquinho de cola aqui e vou colar até a parte do feltro também. Vou passar um pouco de cola aqui atrás. Então, os olhos colados, eles vão ficar assim, com um espaço de mais ou menos 3 pontos entre cada olho. Agora, a gente vai colar o focinho, fazer a mesma coisa. Vou usar esse focinho de 5 milímetros. Vou aplicar um pouquinho de cola em volta dele aqui e vou inserir no boneco. Dessa forma. Ficou desse jeito. Agora, nós vamos bordar os detalhes do rosto, que vão ser os cílios, os bigodes e o detalhe da boca. A gente vai usar a meada na cor preta. Para bordar a boca, a gente vai usar a meada com 6 fios. Para bordar os cílios e o bigode, a gente vai usar só uma linha dessa meada. Vou começar bordando a boca, vou inserir a agulha por trás, vou sair com ela aqui na frente, bem na pontinha do focinho, faço uma linha na horizontal, na metade do focinho, e já saio com a linha aonde a gente começou esse detalhe crochetado aqui do focinho. Eu vou entrar novamente no meio. E vou sair agora do outro lado aqui do detalhe do focinho. Finalizo entrando no meio agora, novamente. E já posso esconder o fio pra trás. Agora, a gente vai bordar o bigode. Vou entrar com a agulha por trás e vou sair com ele abaixo do olho. E no próximo ponto de espaço do focinho. A gente vai usar 3 pontos de espaço pro bigode. Eu desço na metade do próximo ponto abaixo. Entro na metade desse próximo ponto. E o último bigode, eu uso o espaço do ponto abaixo. Já saio do outro lado para fazer o bigode do lado esquerdo. Vai ficar dessa forma o bigode. Então, agora a gente vai fazer o detalhe dos cílios. A gente vai usar 2 linhas da meada, começar entrando com a agulha por trás. A gente vai fazer os cílios uma carreira acima dos olhos. A gente vai usar meio ponto, a metade do ponto, como espaço para fazer o cílio. Vou tentar entrar com a agulha por baixo aqui do feltro, para parecer que o cílio tá saindo mesmo debaixo do olho. Então, eu vou usar metade do espaço, porque o cílio dela é curto, não é um cílio longo. Eu deixo um espaço mais ou menos de meio centímetro entre cada cílio.
Você pode dar uma ajustada com a agulha dessa forma, puxando a linha. Vai ficar dessa forma. A gente agora vai fazer o detalhe da coleira. Para fazer a coleira, eu cortei um pedaço de feltro na cor vinho com 1 centímetro de espessura e o comprimento de uns 15 centímetros. Cortei um pedaço de feltro na cor verde, como se fosse uma meia-lua. Antes da gente unir a parte verde na parte vinho, a gente vai costurar um guiso de 14 milímetros no centro da coleira. Vou usar uma agulha com ponta e a meada mesmo, um fio de meada. Então, eu dobrei ao meio a tira do feltro, que é a coleira, e eu vou costurar o guiso. Então, aqui é o guiso já costurado na coleira, né, na tira. Agora, eu vou colar a parte verde por baixo da coleira, só com a parte arredondada à mostra. Então, depois que tiver secado a cola, a gente vai inserir no corpo dessa forma, fazer a volta. Aí, a gente vai colar a coleira. Você faz um corte ajustando o tamanho dela no corpo. Então, eu vou pingar um pouco de cola e a gente fecha a coleira no corpinho dela. Então, vai ficar dessa forma. A gente agora vai fazer o detalhe do selo para colar ele na parte verde aqui. Então, para fazer o detalhe do selo, eu vou usar esse feltro na cor amarela. Eu também endureci ele para facilitar na hora de escrever nele. Eu vou deixar na descrição do vídeo a imagem que eu usei como referência. Eu vou usar a caneta apagável para fazer o risco. Então, vou usar a canetinha preta agora para deixar esse risco um pouco mais forte. Então, vai ficar dessa forma. Vou esperar, então, secar isso aqui e depois a gente vai cortar numa forma de retângulo com as bordas arredondadas. Enquanto seca, eu vou costurar o rabinho no corpo. Então, eu vou centralizar ele nas costas aqui do corpo e vou fazer a costura em volta. Não precisa colocar enchimento dentro, porque ele é bem pequeno. Vai ficar dessa forma, então. Eu vou cortar, então, o selo. Você pode desenhar um risco em volta para marcar o corte. Agora, eu vou colar o selo nesse detalhe verde da coleira. Então, o selo colado vai ficar assim. Então, agora a gente vai bordar o detalhe das patas. Eu vou fazer primeiro a pata do pé. Eu deixei marcado aqui a diminuição na pata da perna. Eu vou usar ela como referência para eu fazer a primeira linha no meio. A gente vai bordar 3 linhas na vertical. Vai ficar dessa forma. Vou repetir a mesma coisa, então, na segunda pata. Então, esses são os detalhes nas pernas, né? Nas patinhas das pernas. Agora, eu vou fazer a mesma coisa nas patinhas que são os braços. Vai ficar assim, a patinha do braço. Vou repetir a mesma coisa na outra.
Então, é esse o resultado da Turbo Granny Cat. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo tutorial. Tchau!